No período moderno, com a crescente influência das visões científicas racionais do mundo, o termo mito vem cada vez mais denotando histórias falsas, e esse é o uso mais comum da palavra hoje. No entanto, essa definição do termo pressupõe que os métodos contemporâneos de análise científica têm a palavra final sobre o que é e o que não é real. Contadores de histórias, tanto do passado quanto do presente, por outro lado, têm tipicamente assumido que a realidade é complexa demais para ser compreendida por meio de qualquer método de análise, e, portanto, eles acreditam que essas histórias, como as lendas urbanas, forneçam um vislumbre de tal complexidade dos fatos que ocorreram ou não. No entanto, muitas crenças são mantidas em nosso subconsciente, e a maioria se desenvolve e se transforma ao longo do tempo. Considerando o contexto narrativo do mito, ele chama a atenção para um processo dinâmico no qual essas histórias se desenvolveram. Ouvir, refletir e disseminar. Isso é o que molda e reformula continuamente as crenças das pessoas sobre as lendas urbanas, mitos e histórias que se fazem presentes em nossas vidas até os dias atuais. Como diz o ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. No vídeo de hoje, nós vamos abordar uma lenda urbana muito famosa, mas que pode ter sido originada e reformulada ao longo dos anos por acontecimentos reais. O Homem-Coelho. Em 1903, habitantes de uma pequena cidade na Virgínia se recusaram a manter alguns poucos pacientes que ainda eram internos em um asilo próximo à sua comunidade. Eles votaram e decidiram que os internos deveriam ser transferidos e o asilo fechado. Os pacientes, então, foram levados para o reformatório Wharton, uma prisão nos arredores de Washington. Infelizmente, no caminho, houve um acidente e o veículo tombou. 2 pacientes fugiram para a mata: Marcus Walster e Douglas Griffon. Vale salientar que Douglas estava detido no sanatório há alguns anos, pois havia assassinado a sua esposa e o seu filho num domingo de Páscoa. Bom, durante a busca pelos detentos, carcaças de coelhos foram encontrados pendurados em várias árvores. Essa trilha levou os agentes a um dos fugitivos. O corpo de Marcus Walster foi encontrado, pendurado em uma ponte. Em uma das mãos, ele ainda segurava um machado. Amarrado em seu pé, um bilhete. Nele estava escrito o seguinte: "Você nunca pegará o Homem-Coelho." O outro fugitivo, Douglas Griffon, era o tal Homem-Coelho e nunca foi encontrado. 2 anos depois, na noite do Halloween, 3 garotos fantasiados resolveram beber na floresta. Eles foram encontrados logo depois enforcados na mesma ponte que Marcus Walster havia sido encontrado. No ano seguinte, outro assassinato semelhante. Novamente, outro assassinato parecido em 1921. E mais uma vez em 1946. Finalmente, a polícia conseguiu encontrar Griffon e o perseguiram. Na fuga, ele foi atropelado por um trem e morreu. De acordo com o depoimento de um dos policiais, alguém ouviu uma risada vindo da mata pouco depois que o trem passou. Até hoje, a ponte é muito frequentada por jovens na noite de Halloween,
na esperança de verem o espírito do homem coelho, algo que nunca aconteceu. Na realidade, não há evidências de que esses fatos realmente tenham acontecido lá. O hospício do qual Griffin e Walster teriam escapado nunca existiu na verdade, e a prisão para onde eles seriam transferidos só foi construída em 1910, 7 anos após a suposta transferência dos pacientes. E mais, nos registros criminais da época, não há nenhum prisioneiro chamado Walster ou Griffin. Apesar disso, e ao contrário do que muitos acreditam, houveram sim inúmeros assassinatos naquela região que fazem lembrar a lenda urbana e que ajuda a desenvolver e a espalhar a história até hoje. Em 1913, foram encontrados 9 corpos enforcados daquela mata. Em 1943, 6 rapazes foram encontrados mortos naquela região. Em 1976, 3 pessoas foram encontradas mortas exatamente na Ponte do Homem Coelho, todas enforcadas. Bom, mesmo essas histórias sendo comprovadamente reais, parece até coisa de filme. A ponte está localizada em Colchester, perto de Clifton, e a lenda do Homem Coelho foi se desenvolvendo ao longo dos anos e ganhando outras versões que são espalhadas entre os jovens pela internet. Simplificando, lendas urbanas são contos populares modernos, passado inicialmente de boca em boca e quase sempre em segunda ou terceira pessoa. É a velha história. Um amigo de um amigo me disse. A maioria desses contos acaba sendo apenas invenção, mas de alguma forma eles soam bastante plausíveis quando ditos por alguém que consideramos uma pessoa séria e, portanto, se espalham mais rapidamente. Frequentemente, eles aparecem como complementos para eventos ou acontecimentos reais, como o caso do Homem Coelho. Pois uma boa lenda urbana deve ser contada dando referências de locais verdadeiros e pessoas muitas vezes reais, e por isso pode ser facilmente aceito como verdadeiro. Histórias de fantasmas, por exemplo, se enquadram nesta categoria. As pessoas tendem a ser naturalmente supersticiosas e muito dispostas a acreditar em alguém que insiste que sua história é verdadeira, porque o meu tio ou a minha avó disse que isso aconteceu com eles. Afinal, eles não mentiriam para você sobre isso. Mas será que não?